Qual é o ato normativo que disciplina a apreciação de medidas provisórias? Desde a promulgação da Emenda Constitucional 32 de 2001, o ato normativo que disciplina a apreciação de medidas provisórias é a Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Essa resolução adequou a norma interna congressual ao novo trâmite constitucional de apreciação da matéria, que agora envolve discussão e votação em separado pelos plenários da Câmara e do Senado. Antes da referida emenda constitucional, a apreciação de medidas provisórias era feita em sessões conjuntas dos plenários das duas casas do Congresso Nacional. Observa-se que as medidas provisórias editadas antes da emenda constitucional número 32 de 2001, que ainda não haviam sido apreciadas na data da promulgação, mantiveram-se em vigor por tempo indeterminado por determinação da própria emenda. Na prática, são tidas como leis e algumas inclusive já foram objeto de alteração ou revogação por meio de outras leis. Formalmente, contudo, as que não foram revogadas por outras leis permanecem pendentes de apreciação final pelo Congresso Nacional. Caso um dia venham efetivamente a ser apreciadas, o rito aplicável será o da regra anterior, a Resolução número 1 de 1989 do Congresso Nacional. Registra-se que, durante o período do novo coronavírus, Covid-19, foi editado o ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado número 1 de 31 de março de 2020, com esteio nas decisões proferidas pelo STF, nas ações de descumprimento de preceito fundamental número 661 e 663. Por esse ato conjunto, o parecer da comissão mista sobre a medida provisória e as emendas apresentadas perante a comissão passou a ser proferido em plenário por um deputado designado relator pelo presidente da Câmara dos Deputados, em substituição à referida comissão. Ainda com base nesse ato, admitiu-se a apresentação de emendas de plenário durante a fase da discussão da matéria. Ultrapassada a situação excepcional, o ato conjunto número 1 de 2020 deixou de produzir efeitos e a resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional voltou a regular a tramitação legislativa das medidas provisórias, o que definitivamente veio a ocorrer em meados de abril de 2023, com a instalação de comissões mistas relativas a medidas provisórias publicadas a partir de 1 de 2023. Como se inicia a tramitação de uma medida provisória no Congresso Nacional? Editada pelo Presidente da República, a medida provisória é publicada no Diário Oficial da União e enviada ao Congresso Nacional. Nas 48 horas seguintes, o presidente do Congresso Nacional deve providenciar sua publicação em avulsos para distribuição aos parlamentares e nomear uma comissão mista de deputados e senadores para examinar e proferir parecer sobre os aspectos de constitucionalidade, mérito e adequação financeira e orçamentária da medida. Como é feita a apresentação de emendas às medidas provisórias? Qualquer deputado ou senador pode apresentar emendas à medida provisória nos 6 dias que se seguirem à sua publicação no Diário Oficial da União. Não são admissíveis emendas que versem sobre matéria estranha à tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão mista o seu indeferimento liminar. O autor da emenda não admitida, com o apoio de 3 membros da comissão, pode recorrer da decisão do presidente para o respectivo plenário, que decidirá o recurso por maioria simples. É possível apensar um projeto de lei a uma medida provisória? Em rigor, não, porque as regras de tramitação de projetos de lei e de medidas provisórias são diferentes. Entretanto, a resolução conjunta que trata da apreciação de medidas provisórias
permite aos autores de projetos de lei sobre temas conexos ou de uma medida provisória em tramitação que solicitem à respectiva comissão mista sua incorporação ao processo sobre a forma de emenda. Nessa hipótese, os autores abrem mão da continuidade do trâmite normal de seus projetos na Câmara ou no Senado, já que ao final da apreciação da medida provisória, eles serão declarados prejudicados e remetidos para o arquivo, a não ser que a medida provisória seja rejeitada por inconstitucionalidade, caso em que retornarão ao seu curso original. Quais os requisitos constitucionais de uma medida provisória? A Constituição Federal só admite a edição de medida provisória em casos de urgência e relevância. Medidas provisórias não podem ainda versar sobre matéria a. Relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. B. Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. C. Reservada lei complementar. D. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Quais as atribuições da comissão mista designada para dar parecer sobre medida provisória? A comissão mista cabe emitir parecer único sobre toda a matéria, medida provisórias e eventuais emendas, manifestando-se em itens separados sobre os aspectos de constitucionalidade, adequação financeira e orçamentária, mérito e também sobre o cumprimento da exigência prevista no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução nº 1 de 2002. Necessidade de a medida enviada ao Congresso Nacional ser acompanhada de exposição de motivos. Quando o parecer da comissão mista concluir pela adoção de uma ou mais emendas à medida provisória, deve apresentar um projeto de lei de conversão com o texto daí resultante, bem como um projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes dos atos praticados, enquanto estiveram em vigor os textos a serem suprimidos ou alterados. O que ocorre se a comissão concluir pelo não atendimento de algum requisito constitucional ou pela inadequação financeira e orçamentária da medida provisória? Mesmo assim, deverá ser incluída no parecer manifestação quanto ao mérito da matéria. Diferentemente do que ocorre com os pareceres sobre constitucionalidade ou adequação orçamentária de projetos de lei na Câmara, o parecer sobre esses aspectos, no caso de medidas provisórias, não tem o condão de encerrar a tramitação da matéria. Não é terminativo, mas meramente instrutório e opinativo. Por isso, a comissão não pode se furtar ao pronunciamento quanto ao mérito, já que nessa fase ainda não há nada decidido sobre o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais e orçamentários, o que dependerá da apreciação posterior do plenário. Como é a conclusão de um parecer sobre medida provisória quanto aos aspectos de mérito? O parecer pode propor a aprovação total ou parcial, a rejeição ou a alteração da medida provisória e das eventuais emendas a ela apresentadas. Quando o parecer propuser alteração da medida provisória, deverá apresentar como anexos um projeto de lei de conversão contemplando o texto daí resultante e um projeto de decreto legislativo destinado a disciplinar as relações jurídicas decorrentes da vigência do texto suprimido ou alterado.
Como é feita a apreciação de uma medida provisória no plenário? Ao receber a medida provisória para apreciação, o plenário decidirá preliminarmente se a medida provisória atende aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação financeira e orçamentária. Sendo a decisão no sentido do não atendimento de qualquer desses pressupostos, a medida será desde logo arquivada. Aprovada a medida quanto às preliminares, passar-se-á em seguida ao exame do mérito. Aprovada a matéria na Câmara dos Deputados, qual o passo seguinte? A matéria será encaminhada ao Senado Federal para fins de apreciação. Se o Senado fizer alguma alteração no texto aprovado pela Câmara, tomará esta a forma de emenda, voltando a matéria à casa iniciadora para seu exame. O que acontece se, passados 45 dias de sua publicação, a medida provisória ainda não tiver sua apreciação ultimada pelo Congresso Nacional? Entrará em regime de urgência na casa em que estiver tramitando, o que provocará o sobrestamento das demais deliberações legislativas, trancamento de pauta, até que se ultime sua votação. Concluída finalmente a apreciação, será encaminhada a outra casa, que também a examinará em regime de urgência e nas mesmas condições, isto é, com sobrestamento das demais deliberações até o final da decisão. O sobrestamento de pauta aplica-se a que espécie de deliberação legislativa? De acordo com o entendimento firmado pela Presidência da Câmara dos Deputados, a partir de 2009, o sobrestamento de pauta previsto no artigo 62, parágrafo 6º da Constituição Federal, aplica-se somente às deliberações legislativas relacionadas a projetos de lei ordinária que tratem de temáticas reguláveis por medidas provisórias, não alcançando deliberações sobre propostas de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução e mesmo projetos de lei ordinária sobre matérias vedadas à regulação por medida provisória, como direito penal e eleitoral, por exemplo. O que acontece se o Congresso Nacional não concluir a apreciação de uma medida provisória dentro do prazo de sua vigência ou vier a rejeitá-la? Não concluída a apreciação dentro dos primeiros 60 dias, a vigência da medida provisória ficará automaticamente prorrogada por mais 60 dias. Esgotado o prazo assim prorrogado sem deliberação, ou no caso de ser rejeitada a medida provisória, a comissão mista deverá reunir-se novamente para elaborar o projeto de decreto legislativo destinado a regular as relações jurídicas constituídas durante o prazo de sua vigência. Esse procedimento será observado também quando for aprovado o projeto de lei de conversão com redação diferente da proposta pela comissão mista em seu parecer. Qual a diferença na forma de apreciação das medidas provisórias editadas antes e depois da Emenda Constitucional número 32 de 2001? A diferença essencial reside no fórum decisório da apreciação. No caso das medidas editadas anteriormente à aprovação da Emenda Constitucional 32 de 2001, o órgão competente para discutir e votar a matéria era o plenário do Congresso Nacional, constituído pela reunião das duas casas em conjunto. Já no caso das medidas editadas depois da Emenda Constitucional 32 de 2001, são os plenários da Câmara e do Senado separadamente que detêm a competência para deliberar sobre esse tipo de proposição.